pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cândido, eu sou aluno do curso de Pedagogia da Univesp, do Polo de Piacatu. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o projeto que foi desenvolvido nesse segundo semestre de 2020, o Projeto Integrador 4. Com o título Transformação no Espaço Habitado, conhecendo o lugar, histórias, regras e normas de convivência e cidadania, o projeto foi uma videoaula com os alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola aqui de Birigui. O nosso objetivo com essa videoaula, com esse trabalho, era instigar os alunos a buscar o conhecimento, buscar a informação sobre o local onde se vive, de forma escrita, de forma oral, de forma iconográfica. Os alunos, então, iam buscar informações sobre como a área onde eles vivem era no passado e qual a relação, qual a diferença entre esse passado e esse presente. Os alunos, eles com essa atividade, conseguem sair da forma tradicional, buscar informação em outras fontes de conhecimento, com outras pessoas, trocar ideias, e com isso perceber a importância que é mudar o foco. Às vezes precisamos então direcionar o nosso foco, nossa pesquisa para um elemento que nós não estamos habituados. Quando o aluno conversa com um outro adulto e esse adulto conta uma história do passado e mostra como era no passado o seu bairro, a sua rua, a praça que existe ali perto, ele consegue perceber a evolução do tempo. Forma-se então uma linha de raciocínio onde o aluno consegue perceber as mudanças. Quais são as mudanças? Quais são as mudanças positivas que houve? Qual é o avanço tecnológico que existe? Aonde o aluno está inserido? Houve grandes mudanças, pequenas mudanças? Essas mudanças são significativas? Melhorou? O aluno consegue ter esse pensamento a partir dessa pesquisa. Ele também se favorece disso para conseguir ter base de conhecimento para se tornar um cidadão melhor, respeitando o passado, entendendo o presente e projetando o futuro. O aluno, então, nessa videoaula, nesse projeto, ele precisa desenvolver isso de uma forma oral ou de uma forma escrita, qual é a evolução, qual é a relação do passado e com o presente. Dessa forma, os alunos conseguem compreender o mundo e dar um significado ao que se aprende, aproximando o conhecimento escolar das próprias vidas. Os nossos colegas, eles vão dar continuidade e falar um pouquinho mais desse trabalho no decorrer do vídeo. A fundamentação teórica vamos buscar apresentar um debate sobre os conceitos do espaço e do tempo. A experiência de espaço e tempo é principalmente vivida no nosso subconsciente. Temos o sentido de espaço porque nos movemos e de tempo porque os seres biológicos vivem fases recorrentes de tensão, de calma. Isso a gente pode dar um exemplo de que quando a gente nasce, a gente já vem tendo uma história, o passado da nossa família, de onde eles vieram, como eles viveram, qual é a nacionalidade, por exemplo, de que regiões eles eram, quais são as histórias que eles têm para nos apresentar, né? E tudo isso a gente incorpora a paisagem geográfica com a vida social, fazendo com que ela ganhe um sentido cultural relacionado com as sensações subjetivas, e isso vai se tornando simbólico para o ser humano. A gente citou bastante o livro do Yu-Fu Tuan, e ele sempre dizia que a vida diária na sociedade moderna requer que a gente tenha muita consciência do espaço, do tempo, que essas dimensões estão separadas e essas medidas são intransponíveis na mesma experiência. A gente tem que pensar assim que quando a gente nasce, a gente já tem uma história com a nossa família, eles têm um passado em relação ao tempo. Tudo isso também a gente pode colocar a nacionalidade, onde que eles nasceram, de onde que eles vieram, qual era a cultura que era apresentada para eles naquela região, né? Então, nisso a gente costuma apresentar e a gente pode trabalhar todas essas formas. Olá, eu sou a Aline e eu vou tentar passar um pouquinho para vocês como foi a experiência da aplicação do projeto. Lembrando mais uma vez que atendendo às medidas de distanciamento social que visam reduzir
a disseminação do novo coronavírus, o projeto foi aplicado de maneira remota. Durante a aplicação, a fim de levar os alunos a compreenderem o espaço e suas transformações no tempo a partir da ação humana, trabalhamos com imagens, memórias, sentimentos. Com a ajuda da professora da turma, em aula online, de maneira síncrona, apresentamos imagens de espaços conhecidos pelos alunos, como, por exemplo, a imagem do Lago da Raquete, que é uma praça bem conhecida, famosa aqui em Birigui, que há décadas atrás era conhecida por ser um ponto de encontro de jovens, badalada, e hoje os alunos conhecem mais por ser um lugar tranquilo, de caminhada, passeio com o cachorro. Então, ao olhar a imagem antiga, eles tiveram uma certa estranheza, mas reconheceram o lugar. E aí então nós fomos para um bate-papo sobre quais os tipos de ações humanas podem transformar os espaços e objetos. Para fechar esse bate-papo, nós mostramos diversas imagens aqui de locais da cidade, com a imagem antiga e a imagem atual que eles conhecem agora, para as diferenças serem observadas. E deixamos também como tarefa para o próximo encontro que os alunos realizassem uma pesquisa, entrevista com quem estivessem tendo contato, os familiares mais próximos, sobre quais as transformações foram ocorrendo ao longo do tempo, como elas foram ocorrendo aqui na nossa cidade. E os alunos voltaram para o próximo encontro com muita riqueza de informação. Nós valorizamos os saberes que cada aluno trouxe consigo, saberes incorporados a partir da interação deles com o mundo à sua volta e a interação dos familiares também. Nós tivemos aí o relato de muitos momentos fortes, de festas, comemorações. Nessa nossa conversa estava muito presente o sentimento de pertencimento. Podemos dizer então que conseguimos que os alunos respondessem o questionamento que norteou o nosso trabalho, que foi: como deve se portar o cidadão no espaço, no lugar e no tempo? E após o nosso bate-papo, os alunos estavam aptos, sim, a dissertar sobre a importância de cada lugar para a sua própria formação, sobre a relação identidade e meio social, sobre os processos de identificação constituídos com esse entorno. E, é claro, as alterações que podem vir a ocorrer a partir das mudanças no espaço e no tempo. Olá, eu sou Eliane Soto Lopes, aluna da Univesp do curso de Pedagogia de Piacatu. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Integrador 4. Em virtude da pandemia de Covid-19, que impossibilita ministrar aulas presenciais, optou-se em videoaulas que possibilitam promover a comunicação e a construção do conhecimento, desencadeando um processo de formação para a autonomia e cidadania do aluno. Aproximar o conhecimento escolar, história e geografia das próprias vidas fará com que os alunos entendam melhor seu cotidiano, a sua história, sua família, seus pais, seus avós, seus bisavós, e entender que ele tem uma história. E onde ele se localiza, a sua rua, seu bairro, sua cidade e tudo que é à sua volta, onde ele localiza tudo isso, como ele faz tudo isso. Compreendendo que todo ser humano e tudo que existe à sua volta tem uma criação e, portanto, existe uma história. E tudo que há à sua volta é geograficamente localizado. Para o futuro, espera-se que o aluno construa sua identidade, priorizando o espaço de maneira significativa de ensino e aprendizagem, sendo o professor apenas um mediador, que atuará em uma escola autônoma e participativa. A proposta prática do protótipo inicial consiste em analisar de maneira comparativa imagens e espaços com os quais esses alunos estejam vinculados. Para isso, o professor deverá selecionar previamente as imagens do mesmo lugar, mas de épocas diferentes, e apresentar para os alunos com questionamentos, perguntando para sensibilizar se eles são capazes de identificar que lugar são esses e quais são as diferenças
que esses mesmos lugares apresentam nessas épocas diferentes. E que eles imaginem quais são as ações humanas que foram aplicadas nesses lugares para transformar esses espaços ou esses objetos, como, por exemplo, a derrubada de uma árvore, a construção de um muro. E, por fim, essas imagens serão selecionadas paralelamente para que eles comparem e possam observar as diferenças entre elas. É fundamental que os alunos tenham tempo para observar detalhadamente essas imagens e para que essa observação aguce essa curiosidade e eles possam formular hipóteses sobre as diferenças entre as imagens. No protótipo final, um dos locais apresentados é o Lago Artificial da Raquete, que foi construído no ano de 1962 na cidade de Birigui. Entre os anos de 1997 e o ano 2000, esse local foi aterrado e se transformou no Parque do Povo, que é um local público de convivência. Historicamente, esse aterramento se apresentou como solução para os alagamentos que aconteciam naquele local. Questões que podem ser levantadas com os alunos a partir dessas imagens são: essa solução foi efetiva? Acontecem alagamentos naquela região? Ainda, quais são as ações humanas empreendidas naquele local para que ocorresse essa transformação e quais as ações humanas empreendidas no seu entorno? Quais são as diferenças do entorno daquele lugar?